Nós fizemos uma breve pausa aí por conta da Páscoa. E hoje retomaremos então a exposição bíblica de Romanos, capítulo 12, versos 9 a 15. Acompanhem na sua Bíblia a leitura da palavra do Senhor. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Até aí. Meus irmãos, nós temos estudado ao longo do livro de Romanos e chegamos aqui no 12º capítulo e percebemos que chegamos no momento da carta bastante prática, muito prática. Nós vimos até aqui que aqueles que se entregam inteiramente a Deus, pelo poder do Espírito Santo, vivem na prática uma vida bem diferente. E à medida que vivem aquilo que conhecem da teologia, aquilo que conhecem a respeito de Cristo na prática, nós temos um resultado surpreendente. Nós temos uma grande diferença. O crente, quando ele vive a palavra de Deus, a teologia que ele conhece, quando a prática, na teoria, não é outra coisa, nós temos como que um letreiro em neon na nossa cidade, fazendo diferença, iluminando num mundo tenebroso, num mundo sombrio. Aqueles que são sacrifícios vivos, santo e agradável ao Senhor no seu serviço, são piedosos, não são mundanos. Aqueles que são sacrifícios vivos, santo, agradáveis ao Senhor, não são conformados com o mundo, mas são transformados. Também são humildes e não orgulhosos. Não são mesquinhos, mas são generosos. São unidos e não separados uns dos outros. São amorosos e não hipócritas e detestáveis. São centrados no outros e não absolvidos por si mesmos. Essas são algumas das marcas do cristão e da prática do amor fraternal. Essa porção da carta, ela é bastante prática e ela estabelece para nós padrões éticos para a vida cristã de forma bem objetiva, bem direta. O que nós temos aqui ao longo destes próximos versículos, estes que lemos, e até o final do capítulo, nos lembra muito o que nós encontramos no Sermão do Monte, os ensinamentos que nós temos ali do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Nos lembra muito obrigado. Nos lembra muito o que nós percebemos também na carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus, ou seja, lições bem objetivas, bem diretas. É isso que nós temos nessas passagens. Não sei se os irmãos perceberam que até para fazer o esboço, eu coloquei aqui 7 pontos, e são poucos. Se formos olhar pelo texto que nós lemos aqui, são poucos. Nós temos aqui nesta passagem, irmãos, padrões, valores da vida cristã, relativos à prática do amor fraternal. Esse é o ponto central desta passagem. E o nosso objetivo nessa noite, irmãos, o meu objetivo é apresentar para vocês, fazê-los compreender isso e as implicações deste amor fraternal para que possamos não só aprender, mas depois praticar. Vamos lá. A primeira orientação que nós encontramos neste texto não é meramente mais uma na lista, mas é a principal. O texto começa com a principal.
Ele diz: o amor deve ser sincero. Esse padrão, essa qualidade que precisa existir na vida do crente, ela é a principal, que vai nortear todas as outras. E vem acompanhada aqui de uma exortação, algo que deflui automaticamente. Ele diz: odeiem o que é mal, mas apeguem-se ao que é bom. Então a nossa primeira orientação aqui é: o amor deve ser sincero, o que envolve ódio e apego. Sem rodeios, Paulo vai direto ao ponto. Ele está dizendo: olha, vocês romanos, e não só os romanos, nós também, a mensagem é para nós, precisamos manifestar verdadeiro amor, como nós cantamos agora há pouco. Nós temos que manifestar um amor que é sincero, um amor que é genuíno, sem hipocrisia, um amor que é real e não de teatro. A palavra aqui que vai originar hipocrisia é a ideia do teatro, da encenação. Paulo está dizendo: o nosso amor não pode ser de cena, nosso amor não pode ser com hipocrisia, tem que ser sincero, tem que ser de verdade, tem que ser genuíno. É isso que ele está nos ensinando. E quando ele escreve aos Coríntios, ele dedicou todo um capítulo, e nós lemos aqui nessa noite, 1 aos Coríntios, capítulo 13, todo ele é dedicado a falar sobre as características deste amor. E ali nós temos mais de 10 características que devem marcar o amor cristão. Irmãos, em resumo, o que Deus espera de nós é que tenhamos um amor autêntico, um amor que não é misturado com hipocrisia, um amor que não é misturado com falsidade, como nós cantamos, um amor que é de verdade. E sabe, se não é de verdade, não é bom. Já experimentou fazer aquela receita de bolo com aquele creme de leite de terceira linha, não é nem de segunda, com aquele leite condensado que ninguém compra, que está cheio lá na prateleira, que custa R$1, enquanto o bom custa 4? Já experimentou? Né? Como é que fica a receita? Fica estranha, não fica bom. Por quê? Porque o produto não é o verdadeiro, não é o genuíno, não é aquele da receita. É um paralelo e não fica bom. É como uma peça falsa. Experimenta botar no teu veículo uma lanterna falsa, uma lanterna que não é original. Vai ficar uma de um jeito, outra de outro. Não presta. Pode até servir, mas não fica bom. É assim. Se o amor não é genuíno, ele pode até ir passando, mas ele não é bom. E Paulo está dizendo que ele precisa de ser sincero, sem hipocrisia, não pode ter falsidade. Senão não é bom, não é bom. Mas em seguida, ele fala que tem duas implicações fortes neste amor sincero. Ele diz no verso 9: odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Estas duas implicações fortes de odiar o mal e apegar-se ao que é bom. Nós não podemos ficar em cima do muro. Não me recordo agora se são a igreja de Laodiceia, o Samir que pregou sobre isso em Apocalipse, que era morna. Apocalipse 3. Tinha uma igreja Laodiceia, a igreja morna, em cima do muro, não é quente nem fria. Nós temos que nos posicionar. Não podemos ficar em cima do muro. Paulo está dizendo: olha, odeiem. E essa palavra ódio é uma palavra muito forte. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Nós temos que nos posicionar, não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que ter ódio, e esse ódio aqui não é só um mero desagrado com alguma coisa. É algo mais profundo. É odiar aquilo que o Senhor odeia. Esse ódio aqui é aquilo que, de certa forma,
afronta a santidade, o caráter de nosso Senhor. Portanto, nós temos que odiar. Não podemos ter nenhuma conversa, flertar com aquilo que desagrada ao nosso Senhor. Não, é ódio. E à medida que nós vamos buscando crescer na vida espiritual, vamos buscando a santidade, vamos buscando nos parecer mais com Cristo, nós passamos a odiar aquilo que Ele odeia e amar aquilo que Ele ama. Passamos a odiar as coisas que o nosso Senhor odeia e nos apegar às coisas que o Senhor ama. É isso que se requer de nós aqui, irmãos. Imitarmos a Cristo também nesse aspecto, odiando aquilo que o nosso Senhor odeia e amando aquilo que Ele ama. Veja bem, esse ódio não deve ser direcionado às pessoas, porque Cristo amava, mesmo pessoas odiáveis. Mas você pode muito bem, sim, odiar a corrupção, tão patente nos nossos dias. Você pode, sim, odiar a violência urbana dos nossos dias. Você pode odiar, sim, por exemplo, o aborto. Uma prática repugnante contra a vida, você pode odiar. Você pode odiar, sim, o terrorismo. Sim. Odiar aquilo que o Senhor odeia e apegar-se àquilo que é bom. É a implicação dessa passagem. E esse apegar-se, essa palavra apegar aqui, traz a ideia de colar. Nós precisamos, como que, cimentar na nossa alma aquilo que é bom. Nos apegar àquilo que é bom, não largar. Para não cairmos nos erros da nossa época. Precisamos de apego ao que é bom. Do contrário, somos facilmente seduzidos pelos erros da época presente. Mas Paulo não para por aí. São exortações bem curtas, bem objetivas e injunções bem breves, bem diretas. Ele fala sobre o amor que deve ser sincero, que envolve apego e ódio, mas ele fala agora no verso 10, que esse amor fraternal, ele também exige dedicação em favor do irmão. Veja o que é dito no verso 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. O que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala de amor fraternal, se dedicar um ao outro mais do que a si mesmo, ele está dizendo que os crentes, os cristãos, são membros de uma mesma família, fazem parte de uma mesma família espiritual e precisam fazer todo o esforço necessário, se dedicarem ao máximo para servirem a esta família, para servirem uns aos outros. Eu sei que nós devemos servir também pessoas de fora, não são só as de dentro, mas nós precisamos lembrar do que também Paulo fala em Gálatas 6. Lembrem primeiro dos domésticos da fé. Gálatas 6, verso 10 diz isso. Temos que fazer o bem a todos, mas especialmente, primeiramente, aos irmãos na fé, aos da família da fé. Ou seja, irmãos, nós devemos ter uns pelos outros na igreja zelo, cuidado, assim como nós zelamos pela nossa família, porque somos uma família, uma grande família de Deus, como diz Efésios 2, uma família da fé, e nós temos que cuidar uns dos outros. Eu disse aqui recentemente, nós não podemos brigar entre si, nós não podemos viver a nos pegar, mas nós temos que proteger uns aos outros. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o zelo com a imagem do nosso irmão. Ao invés de expô-lo, colocar numa situação vexatória, vergonhosa, nós temos que zelar por eles. E não os colocar à vergonha pública. Temos que cuidar uns dos outros. Somos membros de uma só família. Assim deve haver amor fraternal, bondade um para com o outro. Nós temos que ser bondosos uns
com os outros. Temos que ser benignos. Inclusive, uma das características do fruto do Espírito é bondade. Notaram? Veja, meus irmãos, que se nós não formos bondosos, de nada vai adiantar o resto. Sabe, eu posso ter tudo, mas se eu não for bondoso, diante de Deus não vale nada. E ao contrário disso, se alguém é diante do mundo, aos olhos do mundo, um fracasso, de acordo com os padrões do mundo, mas se é bondoso, se é uma pessoa benigna, ela é bem-sucedida aos olhos de Deus. É alguém bem-sucedido. Notaram como isso é importante? E ele vai dizer aqui no verso 10, ainda ao final do verso 10, prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si mesmos. Aqui nós temos uma exortação muito clara, explícita praticamente, quanto à necessidade de humildade. Preferir uns aos outros em honra é uma lição de humildade. É um coração de servo que nos é exigido aqui. Assim precisa ser o coração de cada crente. Não pode ser um coração orgulhoso, arrogante, que se acha melhor do que o outro, que se coloca como superior. Mas é alguém que tem consciência de onde foi tirado, do perdão que recebeu. É alguém que tem consciência do que Cristo fez pela sua vida e, consequentemente, age com humildade, preferindo em honra o outro. Mas isso não é natural. Não é natural da nossa parte preferir o outro. Não é natural. Por isso, irmãos, exige de nós, para fazermos isso, esforço. Exige de nós dedicação para isso acontecer. É por isso que ele vai dizer no verso 11, olha aí o que ele diz. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. No verso 11 ele exorta que devemos ser zelosos, fervorosos. Irmãos, estas coisas não são obtidas naturalmente. A prática do amor fraternal não é algo que flui naturalmente do nosso coração com tanta espontaneidade. É algo que precisamos zelar, buscar com fervor. Nós precisamos de empenho, de esforço, dedicação para isso. O nosso coração não é inclinado para o bem, ele é inclinado para o que é mal. Ele não é inclinado a dar honra, a preferir o outro. Ele é inclinado a dar honra para mim e culpar o outro. Assim é o nosso coração naturalmente. Por isso preciso de empenho, zelo para isso. A apatia não combina com crente. A apatia espiritual não é para crente. Crente precisa de ser zeloso. Precisa de ser fervoroso. Mas a natureza humana pecaminosa não é assim. Ela não é inclinada ao entusiasmo pelo outro, ao zelo pelo outro. É inclinada ao zelo para si mesmo, mas não para o outro. Meus irmãos, cristianismo sem entusiasmo não é cristianismo. E Paulo termina no verso 11 dizendo: sirvam ao Senhor. Sejam dedicados também no serviço ao Senhor. Serviço ao Senhor. Essa dedicação e o entusiasmo eram a marca do ministério terreno de nosso Senhor. Estão lembrados de como viveu nosso Senhor? Jesus era alguém zeloso, era alguém dedicado no outro. Jesus está constantemente pensando no outro, constantemente dedicando-se em favor dos outros. Essa é a marca do ministério de nosso Senhor. Jesus dizia inclusive que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai e não a sua própria. É alguém totalmente dedicado
em favor do outro. Jesus serviu os seus até a morte. Isso nos ensina, meus irmãos. Nós precisamos de sermos igualmente dedicados. Nós não vamos morrer pelos pecados de ninguém, até porque se fizéssemos isso não seria suficiente para pagar pecados de ninguém. Não somos santos, só Cristo é. Mas nós precisamos ser mais dedicados, atenciosos, zelosos às necessidades uns dos outros. Precisamos ser dedicados também, veja bem, também no serviço ao Senhor. Eu sei, meus irmãos, que quando nós servimos uns aos outros, nós estamos servindo ao Senhor. Mas existe aquele tipo de atividade onde você não está necessariamente servindo ao teu irmão, mas pensando exatamente no reino, pensando no Senhor. E Paulo está dizendo aqui, sirvam ao Senhor com zelo, com dedicação. O crente não pode ser um desocupado. O crente não pode ser um sem que fazer. Tem que ser alguém dedicado, tem que ser alguém que trabalha, tem que ser alguém que se envolve, que faz. Precisamos nos dedicar em algo, irmãos, precisamos ser dedicados em servir ao Senhor. Servir ao Senhor deve ser prioridade para nós. Não pode ser algo secundário, não pode ser algo que se sobrar tempo eu farei, não só se der eu vou, não. Tem que ser algo prioritário, algo pelo qual nós zelamos. E todo cristão precisa desse zelo, todo cristão precisa de se esforçar pelo reino, todo cristão precisa fazer da vontade de Deus a sua prioridade. Todos nós precisamos ser ativos, diligentes com as coisas de Deus, todos. E o ensino continua, verso 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A prática do amor fraternal demanda de nossa parte a disposição correta. E a primeira disposição correta que nós vemos aqui nesse texto é a alegria. Alegria, alegrem-se na esperança. A alegria deve ser a marca da vida cristã. Assim como o amor. A prática do amor, ela precisa de ser com alegria. Nós vimos aqui, durante a liturgia, nós lemos um dos textos, Filipenses, salvo o melhor juízo, capítulo 4, verso 4, diz, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, ou alegrem-se no Senhor. O crente não pode ser alguém que vive amargurado, azedo, não tem uma palavra agradável, mas é sempre alguém triste, deprimido. Meus irmãos, a nossa marca não pode ser essa. Precisamos ser pessoas alegres, pessoas que foram salvas por Cristo Jesus, pessoas que têm o maior de todos os tesouros. Não podem ser pessoas tristes. Temos que ser alegres. Essa deve ser uma marca na nossa vida, a alegria em todo o tempo. E nós somos chamados, segundo o texto, a alegrar-se na esperança e a sermos pacientes na tribulação. Aqui há algo curioso. O Espírito Santo, irmãos, ele vai usar tribulações na minha, na sua vida, para forjar isso em nós, para forjar esse caráter de Cristo em nós, esta virtude da alegria, da perseverança, da paciência, isso tudo vai ser forjado na tribulação. É na tribulação que Deus vai colocar estas qualidades na tua vida, na minha vida. E a esperança, irmãos, da salvação, a esperança futura, daquilo que Cristo nos prometeu, nos estimula hoje, nos alegra hoje, nos anima na nossa caminhada hoje. Quando eu sei que
todo sofrimento do tempo presente é breve e não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Tudo isso deve servir de alento, de conforto, de ânimo durante as nossas provações. A vida pode ser muito difícil aqui. Você pode passar por muitas dores, muito sofrimento aqui. Mas a Bíblia nos assegura, irmãos, que no porvir, na vida com Cristo nos céus, não vai ter espaço para dor, para sofrimento, para as lágrimas. Não. E que todo esse sofrimento, ele não passa de um só momento. Quando comparado à eternidade, ele é só um breve momento que vai passar. Não importa o quanto as coisas sejam ruins nessa vida, nós ainda assim podemos ser felizes em Cristo. Gosto muito daquele hino que diz, sou feliz com Jesus. O sujeito, quando compôs esse hino, meus irmãos, ele estava passando por um momento de tanta tribulação, perdeu esposa, perdeu os filhos, perdeu bens, tanta coisa ruim que aconteceu, e ele diz, e ele compõe o hino, sou feliz com Jesus. Ainda assim, irmãos, nós podemos ser felizes com Cristo, a despeito de toda e qualquer dor que experimentamos durante a nossa vida terrena, nos alegrar nesta esperança, porque essa esperança não nos envergonhará. Há aqui algo importante que precisamos falar um pouco mais, é a respeito da paciência. Eu tenho que confessar, irmãos, eu não sou das pessoas mais pacientes. Eu não sou tão paciente. Eu gosto de fazer as coisas rápido, quero já passar para outra atividade, para outra tarefa. Às vezes eu fico bravo com quem tem um ritmo mais lento e eu não sou dos mais pacientes. Eu preciso aprender muito com isso aqui também. O texto está nos dizendo, sejam pacientes, especialmente na tribulação. Sejam pacientes na tribulação. Precisamos de um espírito mais tranquilo. Precisamos saber esperar, manter-se confiante nos momentos difíceis, sem darmos vazão à ansiedade, sem sermos tomados pela ansiedade, mas sermos mais tranquilos, confiantes, confiando de que o Senhor está conosco também nos momentos difíceis. Ele persevera conosco nas horas difíceis. Mas tudo isso só é possível, irmãos, através desse último elemento. Ele diz, perseverem na oração. É o que liga todo o restante. Quando nós perseveramos na oração, nós podemos nos alegrar na esperança. Nós podemos ser mais pacientes nas tribulações, porque estamos perseverando em oração. O texto lido pelo presbítero Saulo, de Filipenses 4, ele diz para não andar ansioso com coisa alguma, mas trazer diante do Senhor todas as coisas, todas. Através do quê? Da oração. Com súplicas, com ações de graças, ou seja, com pedidos e com ações de graças. Mas eu nem recebi ainda, pastor, mas já agradece. Confia. Agradece, acalma teu coração. Aquieta. Aquietai-vos. Saiba que Ele é Deus. Confia, coloca nas mãos dEle, confia. É isso que Ele está dizendo. Paciência. É um exercício que não é fácil, mas nós precisamos crescer nisso. Isso é possível através da perseverança na oração. E eu não estou falando aqui, irmãos, simplesmente de orar em alguns momentos pontuais, mas é manter uma conexão diária, permanente com Deus durante a sua vida, o seu dia a dia. É estar conectado com Deus o tempo todo, muito mais do que você estar conectado aí no seu celular, olhando suas mensagens de WhatsApp, Facebook, e por aí vai. Como muita gente não larga hoje. Nós precisamos estar mais conectados com Cristo Jesus, mais do que com o celular. Mais. E as nossas orações não podem ser pontuais, e não precisam ser longas, mas precisam de ser o tempo todo, conectado com o Senhor. Se nós perseverarmos em oração assim, nós vamos encontrar, receber de Deus a graça que precisamos para suportar as aflições, as provações com paciência.
a nos alegrarmos em todo o tempo. Em todo o tempo. Mas não é só isso. O texto continua. E agora no verso 13, ele diz: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Ou seja, a prática do amor fraternal implica em atender às necessidades dos irmãos. Paulo está dizendo isso no verso 13. Paulo está chamando a atenção para aqueles irmãos que necessitavam de abrigo. Isso era muito comum naquele contexto. Num contexto onde tinham poucas hospedarias, num contexto onde você não tinha muitos abrigos, e as pessoas viajavam e dependiam da hospitalidade dos irmãos. Inclusive, Paulo conhecia muito bem isso. Sabia o que era isso na prática. Ele era um missionário e constantemente dependia da hospitalidade dos irmãos. Meus irmãos, nós precisamos de ser marcados pela generosidade, pela bondade, hospitalidade, cuidado com o outro, zelo pelo outro. Quando ele fala da hospitalidade aqui, automaticamente nós somos chamados a atenção, a lembrar do Antigo Testamento, do povo de Deus, quando os judeus deixaram o Egito, eram escravos lá, não tinham um lar, não tinham uma casa. Andaram pelo deserto durante 40 anos, sem um lugar para chamar de lar. Mas quando Deus lhes deu um lar, Deus os exortou a que eles lembrassem de onde eles tinham sido tirados, de onde eles vieram. E eles deveriam mostrar hospitalidade aos estrangeiros em suas portas. Deveriam abrir os seus lares, deveriam abrir os seus corações às pessoas que estavam à sua volta. Meus irmãos, nós costumamos dizer que o nosso Deus é o Deus da providência, não é? E dizemos, Deus proverá. E é verdade, Deus proverá. Mas a maneira peculiar que Deus usa para prover, para abençoar, é através de pessoas. Através das nossas vidas. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus usa pessoas para cuidar de pessoas. Deus proverá, mas o recurso que Deus usa é a sua igreja, é o seu povo. Esse é o recurso peculiar de Deus para cuidar, para prover. Eu louvo a Deus quando eu vejo aqui irmãos cuidando uns dos outros, às vezes financeiramente, às vezes levando um remédio, porque sabem que o outro está precisando, às vezes levando alimentos, às vezes cuidando dos filhos, porque sabem que o outro está precisando. Louvo a Deus quando eu vejo esse cuidado, esse socorro um pelo outro dentro da igreja, dentro da família da fé. Lembrem-se, somos uma família e devemos cuidar uns dos outros como cuidamos do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos. Esse é o amor sincero que Paulo disse em primeiro lugar nessa passagem. Isso é a prática do amor fraternal. Nós precisamos ser conhecidos como pessoas que têm não só o coração aberto para amar, mas as portas abertas para receber, o bolso aberto para dar. Essa deve ser a nossa marca. O Senhor Jesus já havia dito sobre isso, mais bem-aventurado é dar que receber. Paulo ainda fala mais sobre essa prática do amor fraternal. Ele mostra que esse amor não está restrito aos irmãos amáveis, aos irmãos simpáticos a nós, mas ele inclui até aqueles que nos perseguem. Veja aí, verso 14. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Opa! Isso aqui não é só para aqueles que nos ofendem de vez em quando.
Não é para você abençoar só aqueles que de vez em quando pegam no teu pé ou te ofendem. Isso inclui até aqueles que nos perseguem. Pastor, aquela irmã me persegue. Aquele irmão me persegue. Abençoe ele. Amontoa brasas vivas, né? Diz o texto bíblico. Ame ele. Ore por ele. Abençoe ele. É isso que o texto bíblico nos ensina. Eu sei que é mais fácil não amaldiçoar, né? Mas abençoar é mais difícil. Orar, interceder por ele, quando ele está me perseguindo, pastor. Por que o texto diz que exige esforço, exige zelo, dedicação da nossa parte? Como eu disse, não flui naturalmente. O que flui naturalmente, eu quero esganar. Aquele sem graça, ou como dizia um professor meu do seminário, aquele miserável. Está num estado de miséria, coitado. Eu quero esganar. Isso é o que flui naturalmente. O que flui naturalmente é isso. Mas o contrário disso é o que nós precisamos fazer, é o que nós somos ensinados a abençoar, a orar, a fazer bem. Isso significa amar. E se nós não amarmos, sabe o que vai acontecer? Nosso testemunho vai ser fraco. Eu vou ficar por aqui. Nosso testemunho vai ser fraco. As pessoas não vão crerem na mensagem que nós vamos trazer. Você deve conhecer aquele ditado famoso: seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. Triste, né, esse ditado? Seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir suas palavras. Se a gente não amar, é isso que vai acontecer. Se o nosso amor não for sincero, é isso que vai acontecer. Lembra o que eu disse no começo? A teoria, na prática, não é outra coisa. Não pode ser. A teoria, na prática, não pode ser outra. Precisamos viver isso. E por fim, a prática do amor fraternal envolve identificação e contato, verso 15, para encerrar. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Essa identificação, esse contato com o nosso irmão, é algo que precisamos ter. E eu sei que às vezes é difícil, mas também precisamos nos dedicar aqui. Eu sei que é difícil se alegrar quando você esperava receber um prêmio, mas o teu irmão recebeu no teu lugar. Eu sei que é difícil se alegrar com o seu irmão quando você torce para o Palmeiras, ele torce para o Corinthians, e o time dele ganhou, o seu perdeu. É difícil, mas você tem que se alegrar com o seu irmão. Alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram. É difícil se alegrar quando você esperava ser reconhecido, mas outro foi no seu lugar. Mas você precisa se alegrar nessa hora também com o seu irmão. Você precisa de se identificar com o outro. Para isso exige contato. Chorar com os que choram. Alegrar-se é mais fácil, né? Mas chorar com os que choram talvez seja mais difícil. Mas o que é natural não é isso. É mais fácil naturalmente a gente chorar com aqueles que estão chorando, mas se alegrar com os que estão se alegrando, às vezes não é natural assim. Principalmente quando eu esperava aquilo que o outro recebeu. Não é fácil. Aí é mais fácil chorar. Mas nós somos chamados a essa identificação, a sorrir com os que sorriem, se alegrar junto e sofrer junto. Há quem diga, e eu concordo, que quando o gozo é dividido, ele é multiplicado. E quando a tristeza é dividida, ela é reduzida pela metade. Nós precisamos nos identificar uns com os outros, meus irmãos. Sorrir com os que choram, chorar com os que também choram.
Eu me recordo do capítulo 11 de João. Nosso Senhor Jesus está diante de Marta, Maria e outras pessoas. Lázaro havia morrido. João 11, verso 35, eu creio. Texto que as crianças decoram para falar na aula, né? E Jesus chorou. Nós temos ali, Jesus chorou. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ele chorou porque ele se identificou com aquelas pessoas. Jesus sentiu o sofrimento delas, sentiu quanto a morte os incomodava. Jesus sentiu a dor deles e chorou. Jesus chorava com os que choravam. E nós precisamos aprender a mesma coisa, a se identificar com o nosso irmão. E isso exige contato. Isso faz parte do amor fraternal. Eu sei, meus irmãos, que às vezes em momentos de luto, ou quando temos alguém no hospital, em UTI, inconsciente, nós não temos o que falar. Mas talvez a melhor palavra que você tenha seja realmente o silêncio. Apenas estar ali, apenas estar junto, apenas dar um abraço e mais nada. Talvez sejam essas as melhores palavras para um momento assim. Mas estar ali, aquele contato, faz toda a diferença. Lembra? A alegria, o gozo dividido é aumentado. A tristeza dividida, ela é reduzida pela metade. É como se nós tomássemos um pouco daquela tristeza para nós. Divide comigo. Isso faz parte do amor fraternal. Agora que aprendemos tudo isso, bora praticar. Bora botar tudo isso em prática. Vamos viver isso, meus irmãos. Vamos ser mais cuidadosos uns com os outros. Amém? Querido Deus, nós pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes falhamos em viver este amor. Nós que fomos alvos do Teu amor, nós que um dia fomos amados primeiro e habilitados por Te amar, hoje temos tantas dificuldades, Senhor, no praticá-lo. Por isso, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando, ao invés de abrirmos a nossa porta, nós fechamos e não recebemos ninguém. Perdoa-nos, Senhor, quando nós somos mesquinhos e não bondosos. Perdoa-nos, Senhor, quando nós pensamos só nos nossos interesses e não cuidamos do outro, não priorizamos em honra o outro, mas nós queremos ser honrados. Perdoa-nos por isso, Senhor. Perdoa-nos quando, ao invés de abençoar aqueles que nos maldizem, nós queremos devolver na mesma moeda, dar o troco, fazer do mesmo jeito ou pior. Ah, Senhor, perdoa-nos, porque esta prática é condizente com aqueles que não nasceram de novo, com aqueles que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados, mas não com aqueles que foram amados por Ti, regenerados, são nova vida, nova criatura. Senhor, dá-nos a Tua graça para viver esta palavra. Dá-nos do Teu Espírito para aplicar esta palavra em nós. Que o nosso coração, a nossa vida seja como solo fértil, Senhor, para receber esta mensagem, receber esta palavra do Senhor nesta noite e frutificar. Senhor, a começar por mim, quebra meu coração, transforma-se, para que eu possa viver este evangelho genuíno, viver com amor genuíno, Senhor, sem hipocrisia, sem falsidade, zelando, cuidando pelos meus irmãos. Ah, Senhor, dá que este povo, esta família, família Betel, seja conhecida de fato como uma família, como irmãos que zelam, que cuidam uns dos outros. Não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, estão cuidando uns dos outros. Ah, Senhor, trabalha na vida da Tua igreja desse modo, para que, Senhor, o Teu povo seja de fato um luzeiro aqui nessa região, um luzeiro de neon, Senhor, iluminando essa região tão sombria que nós vivemos. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Recebei a bênção, meus irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Seu Filho Jesus Cristo, que a comunhão, a exortação, a consolação e o ensino do Espírito Santo sejam sobre vós e vossas famílias e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.